Então vamos começando, tá bom? Boa noite, primeiramente. Como vocês estão nessa finalização dessa primeira etapa de AV1? Amanhã é o último prazo, né, para vocês entregarem as avaliações. Conseguiram, entre mortos e feridos, conseguiram enviar as provas? Como é que estão para vocês esse momento? Falta uma ainda para mim. Então, Está finalizando já. tá. O bom é organizar, né? Porque vai ter pessoas que já vão fazer tudo de uma vez, tudo no mesmo dia, ou vão ter pessoas que vão fazer um a cada dia, como é o planejamento de uma semana de prova em geral. Eu não sei como vocês se organizaram, A mas gente teve. eu me organizaria durante a semana para fazer uma por dia, que eu me dedicaria melhor a cada uma delas, né? Que deixar para fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, então vamos lá. O que vocês A acharam? gente fez muito trabalho. A gente fez muito trabalho. Foi, não teve muito. Teve as avaliações, mas teve, o que pesou mais foram os trabalhos. Não, eu, não, eu não fiz nenhuma prova, foi tudo trabalho, né? E teve uma prova, que é essa que eu estou terminando, que é de religião, psicologia da religião. Entendi. O O resto. restante foi trabalho. Ah, entendi. Trabalhos bem legais, né? Trabalho que dá trabalho mesmo. Senão... Muito trabalho. Gente, o que vocês acharam das questões? Só foram 7 questões. Mas eu queria saber de vocês. Foi difícil? Foi tranquilo? Como vocês tiveram mais dificuldade em alguma questão específica? Fora os erros de digitação, de seta do computador. E aí? Foi tranquilo? Gente, o que que eu queria primeiro? Como eu falei ontem pra vocês, pra não dar uma quebra no Zoom, eu enviei logo as questões, aí vocês responderiam. Por isso que eu pedi, leiam o último slide, tá? Que é esse aqui que eu vou espelhar pra vocês. Eu não escutei, só um pouquinho. Lânia, marcou uma, depois marcou outra. Acontece. Então vamos lá. Eu pedi para que vocês, né, ontem eu disse assim, a gente vai ver os conceitos, depois eu passo a resolução. Mas como a gente tá nesse modelo remoto, eu preferi fazer, né, o contrário. Por isso que eu pedi para que vocês, porque tem uma questão que se refere a esse slide aqui, né? Eu pedi para que vocês dessem uma lida nesses conceitos e depois respondessem as questões. Por quê? Porque refere-se à nossa quinta questão, né? Os itens da quinta questão que muitas vezes alguns podem confundir porque leram a primeira vez esses conceitos. Vocês vão ver eles detalhadamente, como eu acho que eu já falei repetidas vezes aqui com vocês. Hoje eu vou trazer para vocês os conceitos fundamentais, né? E aí, ao longo da disciplina, a gente vai ver como eles se diferenciam em termos de finalidade, tá? Aqui são questões conceituais que o Conselho Federal aponta para a gente enquanto termos de relatório, porque ao longo desse tempo, né, de 1996 até agora, as resoluções que foram criadas, que tinham sido criadas até essa, não deixava claro todos os documentos que o psicólogo, né, poderia realizar. Então, antes o relatório e o laudo era a mesma coisa nessa resolução, ele dividiu e por aí vai. Algumas mudanças foram importantes para a nossa prática profissional. E aí, antes da gente ir para as resoluções, eu queria trazer passo a passo cada uma delas, tá bom? Para que seja mais conceitual e para que quando a gente chegue na quinta questão fique mais explícito para vocês o conceito de cada um deles. Então vamos lá, nós temos 5 documentos que se dividem em um documento se divide em dois, que é o relatório. Inicialmente, o primeiro documento que o CFP aponta é o de declaração. Que declaração consiste em um documento escrito que tem por finalidade registrar
de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização. Alguém que faz estágio que já fez estágio na clínica lá no SPA, algum paciente já pediu declaração a vocês? Alguém já teve essa experiência de pedir alguma comprovação, né, que ele estava fazendo atendimento psicológico? Porque isso é muito comum em atendimentos clínicos, tá? Acontece muitos casos de quem atende clínica solicitação de declaração. Já solicitaram para ti? E como é o procedimento lá no SPA? Quem faz essa declaração? Não assina. Quem assina é o supervisor, a Flaviane, que é responsável pelo SPA. Como acontece? Caso apenas pro ar. Sim, foi Alguém meio. o microfone certo. Como é que funciona no SPA a competição de. Fechei. Como é que funciona no SPA a declaração, a elaboração de documentos lá no SPA? É Flaviane que assina? Como é que funciona? Sim, agora sim. Tava meio ruim o áudio. É porque tinha outro áudio aberto. Assim, não chegou a se concretizar porque Marco César pediu para a gente meio que, procurem saber se realmente isso é necessário, se a pessoa realmente quer para isso, para saber qual é a finalidade. Mas se concretizou, não se concretizou, mas ele disse que se caso isso fosse acontecer, a gente falasse com a Nadiele, que aí ela faria todo o procedimento. Entendi. Porque, em geral, quando se trata de clínica, né, principalmente de estágio, porque o estagiário não assina porque tem que ter o CFP de um documento. E aí, como Marco César era o teu supervisor, né, ele poderia assinar ou Flaviane como sua preceptora, no caso, já que faz parte da mesma instituição. Então, declaração, gente, é o documento mais simples da elaboração de documentos psicológicos, porque ele tem a finalidade de registro. Então, nós só vamos registrar o serviço que nós estamos prestando para um determinado paciente, grupo ou instituição que a gente está realizando aquele serviço, né? E não precisa, dentro da declaração, conter dados de saúde, de estado mental da pessoa. Então, é uma declaração simples de prestação de serviço, mas nele não precisa conter dados e informações detalhadas sobre o estado mental da pessoa atendida, tá bom? Então, ele é o mais simples. E aí, eu vou estar sempre colocando em negrito a palavra que nós precisamos captar de registro, né? O registro, certificação, a declaração e tudo mais. Vamos para o próximo. O atestado, tá? É um documento que certifica com fundamento em um diagnóstico psicológico uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, solicita. Geralmente, o atestado, ele advém de uma avaliação psicológica, né, em detrimento do laudo. E aí, por que eu não faço o laudo ao invés do atestado? Algumas vezes a gente não necessita fazer um laudo, porque esse atestado ele serve para fins de você atestar que alguém não pode comparecer ao trabalho, atesto que essa pessoa está apta a fazer determinada cirurgia, atesto que tal pessoa tem condições de ter porte de arma e por aí vai. Só que tudo isso é a partir de uma avaliação psicológica. Por exemplo, em algumas empresas você pode entregar um atestado, e a empresa pode não considerar, não considerar que abone suas faltas, justifique a sua falta. Mas isso é a organização. Algumas instituições judiciais, eles pedem um atestado e eles têm um prazo, né, para pedir, em detrimento ao atestado, um laudo que comprove aquilo que está sendo atestado. Então, o atestado é aquilo que certifica, por meio da elaboração e avaliação psicológica, o estado, né, de saúde mental da pessoa, do lugar que a gente tá, da pessoa atendida. Diz, Suzy.
é porque eu fiquei, em relação a essa questão do atestado que você falou, né? Vamos supor que o paciente esteja em atendimento, em psicoterapia, e ele pede um atestado para essa finalidade que você colocou, né? Não está bem, sei lá, está com alguma situação, né? Está muito deprimido, alguma coisa do tipo que o psicólogo entende, junto com o paciente, que ele precisa de um afastamento do trabalho. Nesse caso, não poderia ser feito, então, já que não tem uma avaliação psicológica? Pode, porque você já está fazendo a avaliação psicológica, no caso, você está atendendo psicoterapia. Você está acompanhando ele psicologicamente, entendeu? Você faz o acompanhamento psicológico. Então, você tem condições sim de dar esse atestado. Porque aí você vai declarar que você acompanha ele a tal período. E até não precisa nem ser tantos períodos assim. Você atende uma vez, duas. Por isso que vai depender muito da tua ética profissional. Se realmente, num atendimento específico, em alguma situação específica, tu percebe que ele não tem condições de ir trabalhar. E aí tu tem o poder e a autonomia de emitir esse atestado para ele, para essa pessoa, e ele encaminhar para a empresa. A empresa vai aceitar, entendeu? Porque eles podem não querer aceitar ou pedir um recurso, e aí você vai precisar justificar a autonomia para com essa resolução, ele aponta para a responsabilidade. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que tá ruim mesmo. Não sei, deixa eu ver aqui a internet. A internet tá bem fraquinha, mas eu vou tentar aqui. Tá melhorando ou tá ruim? Eu percebi. Tava aparecendo uma imagem na tela pra mim. Começou de novo a ficar ruim. Vou mudar de internet, tá? Pra ver se melhora. Vocês ainda estão aí ou travou pra todo mundo, Sus? Eu tô vendo só a Suzy. Se Sus não se mexer é porque travou pra geral. Não tô testando. Tá falhando ainda, gente? Tá instável? Tá parecendo que minha internet está instável. E aí, pra vocês, como é que tá? Travando ainda? Pronto. Então, onde eu tava é o seguinte. Eu tava falando sobre a responsabilidade da gente enquanto psicólogo nos atestados, porque sempre existia uma questão dizendo, Larissa, vocês psicólogos deviam trazer um atestado, liberar atestado, ou me dar um atestado para eu não ir amanhã pro meu trabalho ou depois, né? E eu sendo assim, como assim, né? Porque sempre o atestado vem do médico, né? E aí, a partir dessas resoluções que foram criadas do atestado psicológico, eles dão poderes para a gente, autonomia para que a gente realize o atestado, né? E a gente precisa cumprir com a avaliação psicológica, então por isso que ele coloca, né? O documento certifica o fundamento em um diagnóstico psicológico em uma determinada situação ou funcionamento psicológico com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem por requerimento solicita. Ou seja, a gente precisa ter bastante ética quando a gente vai produzir um atestado, porque senão a gente vai ficar igual a alguns médicos que vendem atestado para as pessoas, entendeu? Então precisa usarmos muito da ética para não emitir atestado à torta e à direita. Por exemplo, em alguns casos algumas questões judiciais, eles pedem só o atestado, e aí muda alguma instância judicial, um advogado entra com a questão para rever o atestado psicológico que foi dado, e aí a gente precisa criar um laudo para apresentar detalhadamente o que fez a gente chegar a essas determinadas circunstâncias.
Então, imagine só que você é psicólogo, amigo de fulano, ele lhe pedir um atestado e você vai dar, sem você conhecer, sem você avaliar, né, por amizade. E aí depois acontece alguma questão específica, você precisa justificar através do laudo. Então, você está infringindo eticamente as regras, né, sendo um antiético, né, que aí isso perpassa uma questão civil, tá? Então, eu trago isso como um dado que a gente precisa ter muita atenção. Traz uma responsabilidade, uma autonomia pra gente, mas, em compensação, o peso e a responsabilidade de atestar algo convincente e real, não só porque o meu paciente pediu, eu vou dar, eu preciso avaliar, porque, inclusive, isso traz demanda para análise, assim, qual a importância de você não ir trabalhar, ou o que é que tem no trabalho, enfim, aí vai para outras questões psicoterapêuticas que vocês vão trabalhando com o consulente de vocês, entendeu? Mas você, enquanto psicólogo, você pode sim dar um atestado ao seu paciente, seu consulente, enfim, tá bom? O relatório, gente, ele antes era junto com o laudo, como eu estava falando. Então, por isso que muitas vezes as pessoas confundem laudo e relatório. O relatório ele se divide em dois. Antes só existia relatório psicológico, tá? E aí, o que é que traz? Um relatório psicológico é um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo ter caráter informativo, visa comunicar a atuação do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico, entendeu? Então, o relatório psicológico, ele trata de uma comunicação do trabalho que o psicólogo está realizando naquela pessoa, com aquela instituição ou grupo. Tá? Então, ele traz o dado informando o que nós realizamos e o que nós compreendemos a partir daquilo que a gente está realizando naquela situação específica. O relatório multiprofissional, que é a nossa atuação em conjunto com os outros profissionais da área, né, preservando a autonomia e a ética profissional dos envolvidos. Vocês vão ver que o relatório psicológico, o relatório multiprofissional, eles trazem diferenças no termo de estrutura, tá? Quando eu falo de estrutura, é normas e regras que a gente precisa cumprir, como assim, descrição, identificação, análise, demanda. Então, existem várias questões que não podem faltar no relatório psicológico e que diferem do relatório multiprofissional, que aí vocês vão ver detalhadamente depois, tá bom? Se tiver alguém falando no chat, me avisa, porque já consegui ver. O laudo psicológico é um resultado de um processo de avaliação psicológica com a finalidade de subsidiar decisões relacionadas a um contexto em que surgiu a demanda. Então, dentro do laudo, ele, por exemplo, perceba uma coisa, aqui no relatório psicológico, ele também pode trazer subsídios a decisões, vocês concordam? Quando ele diz assim, vou encaminhar, vou fazer orientações e recomendações ou encaminhamentos e intervenções pertinentes. No laudo, ele traz um subsídio de decisões e ele é advindo de uma avaliação psicológica daquilo que me foi solicitado, que me foi demandado naquela situação. Então, ele deixa mais claro e ele é bem diferente com relação à estrutura. Relatório psicológico é uma coisa, laudo é outra coisa. Eles vão pedir, eles possuem finalidades diferentes. Já o parecer, aqui, é um pronunciamento por escrito que tem por finalidade apresentar uma análise técnica respondendo a uma questão problema do campo psicológico ou documentos psicológicos questionados. Vocês vão ver que também é um documento simples. Eu digo sem sombra de dúvidas que, por exemplo, declaração é o mais simples e parecer depois. É algo que você responde, né, a uma questão que lhe é dada. Lhe trazem um questionamento, um problema específico e você vai responder com base na ciência, da psicologia, cientificamente, né, e a partir da sua percepção enquanto psicólogo, atendendo àquela situação específica que lhe for questionada.
Vocês vão ver as finalidades de cada um detalhadamente. Aí, quando eu for trazendo os exemplos, os estudos de caso, vocês vão conseguir visualizar a diferença e o que que eu vou corresponder, o que me pedem, por exemplo, eu trabalho no CRAS, me pedem isso. Que documento eu realizo? É um atestado, é um relatório, é um parecer, é o quê? Entendeu? Então, com os estudos de caso, por isso que eu falei para vocês que essa é uma disciplina teórica e prática. Porque eu vou apresentar os estudos de caso para vocês e vocês vão realizar esses estudos de caso, vocês vão fazer os documentos a partir desses estudos de caso, entendeu? Por exemplo, as meninas que estavam no NPJ, elas faziam muito laudo, não é isso, meninas? Então, estão aqui Lívia e Juliana? Só me confirmem se vocês faziam laudos ou relatório. Eu acho que era laudo, se eu não me engano. Elas não estão mais aqui não, tá? Juliana tá aqui. Ah, não, Juliana não tá aqui não. Não vi. Enfim, esses são os conceitos centrais da aula de hoje. E a gente vai para as questões. Alguém aqui ainda não respondeu as questões? Respondam agora, por favor, que eu já tô indo pra lá. Vamos ver quantas pessoas já responderam. Juliana, a Natália disse, quando eu assumo a vaga? Tu acertou todas, Natália. Tá abrindo aqui, tá, gente? Pronto. Eu vou responder com vocês essas questões, tá? Foram bem curtas. Deixa eu abrir aqui pra ver quem dessa turma já respondeu. Bastante amor. Responderam. Ótimo. Tem mais alunos do que da manhã. Tudo bem. A Natália tirou 10. Muito bem. Vamos lá para a questão. Gente, então vamos lá. Primeira. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, o processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento, as questões de ordem psicológicas, têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmas elementos constitutivos do processo de subjetivação. O documento, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? De considerar a natureza dinâmica do sujeito. A colocação anterior diz respeito aos princípios norteadores da elaboração do documento. Nesse sentido, assinale a opção que consta o princípio que corresponde ao enunciado. Nós vimos 3 tipos de princípios. Princípios éticos, os princípios técnicos e o princípio da linguagem escrita. Né? O princípio da estrutura de declaração, ele colocou aqui para ser uma pegadinha, tá? Então, ele é uma opção que nem existe. Então, a correta. A letra o quê? Não tô conseguindo ver. Suzy tá me ajudando ainda. Fazendo assim. Pode usar o áudio. Letra C. Isso mesmo, gente. Letra C. Eu errei essa daí. O que te fez errar? Tu pensou que era qual? É porque, assim, quando fala em questões sociais, políticas e tal, aí que fala em subjetividade, você vai mais pra ética, né? Porque você tem que respeitar e tudo. E aí, quando diz assim, né, questão de cristalizar e não cristalizada do seu objeto de estudo, aí quando você fala em técnica, sempre técnica é uma coisa muito, né, técnica. Aí eu disse, não, fiquei, né? Eu disse, não, vou em ética. Mas errei. É porque nós da psicologia a gente subjetiva tanto que aí quando tem algo técnico a gente diz, não é da nossa área, não é da gente. E aí
Eu acho que eu ando contrário do que é colocado, porque eu gosto muito de coisas técnicas. Eu não sei como minha abordagem também não é a análise do comportamento. Desculpe os analistas de comportamento aqui presentes. Mas eu vejo muito, análise de comportamento, tá, meus amigos? Então vamos lá. Primeira questão, alternativa C. Segunda, tá travando de novo meu áudio? Eu acho que tá, né? Apareceu de novo a imagem aqui. Com base na resolução, sempre que aparecer eu vou voltar, tá? Com base na resolução 6 de 2019, sobre os princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos, assinale a alternativa incorreta. Os documentos emitidos pelo profissional da psicologia concretizam informações fundamentais que devem conter fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Certo, né, gente? Letra B. Os documentos psicológicos devem apresentar descrições de forma literal dos atendimentos realizados, salvo quando não a entender como necessidade de realizá-los tecnicamente. Letra C. Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda. Certo, né? Vocês lembram que isso está no princípio da linguagem escrita. Os documentos psicológicos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens na estrutura do documento. Também está certo. Letra E. O documento psicológico sistematiza uma conduta profissional na relação direta de um serviço prestado à pessoa, grupo ou instituição. Então, na letra B, né, é a alternativa, como vocês podem ver, que está incorreta. O que está incorreto nessa letra B? Alguém consegue trazer o que está errado nessa letra B? Foi essa aí que eu apertei a seta para baixo, mulher. Os documentos psicológicos não devem apresentar. Não devem apresentar, isso mesmo. E aí vai justamente ao que Natália trouxe sobre a ética. Geralmente, nós psicólogos, a gente quer descrever de forma literal, detalhar, né? E nos documentos, eles pedem para que a gente não descreva, né, de forma tão detalhada, de forma literal, as descrições do que a gente que a gente fez ou realizou. Por isso que a questão aqui está errada, porque era para ter um não. Né? Nessa parte aqui era para ter não devem apresentar descrições de forma literal, tá certo? Isso aqui tá nos princípios técnicos, lá no início. Deixa eu marcar aqui, né? Letra B. A terceira. Os documentos psicológicos são importantes registros dos serviços prestados por psicólogos. Assinale a alternativa que somente apresente modalidade de documento psicológico, tá? Aqui tem uma série de questões que muitas vezes os psicólogos confundem, sabe? E a gente acha que, não, isso aí não é possível que alguém confunda, mas sim. Quem não conhece os documentos psicológicos acha que a avaliação psicológica é um documento, tá? E aí confunde muita coisa, né? Do mesmo jeito que consideram o psicodiagnóstico como um documento psicológico. Então, os documentos psicológicos são declaração, atestado psicológico, relatório psicológico ou multiprofissional, laudo psicológico e parecer psicológico. Nas outras alternativas, eles sempre fazem uma troca. Por exemplo, na letra B, eles trocam a avaliação psicológica. Em vez de atestado, eles colocam a avaliação psicológica. O atestado vem da avaliação psicológica, eles trazem essa troca, mas está errado. A letra C, eles trazem, ao invés do laudo, eles trazem o psicodiagnóstico. Dentro do laudo psicológico também pode ter o psicodiagnóstico, aí eles invertem, tá? Na letra D, eles eliminam alguns documentos e trazem o psicodiagnóstico aqui, o que traz um erro, essa alternativa. A letra E, ele traz a declaração, a avaliação psicológica, que não é documento, relatório psicológico ou multiprofissional, psicodiagnóstico, que também está errado, e parecer psicológico. Então, a alternativa certa é a letra A, tá bom? Quanto às modalidades de documento. Quarta questão. A elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo em sua prática profissional
tem sido pauta dos sistemas de conselhos de psicologia com o objetivo de fornecer diretrizes para o psicólogo e garantir maior. Aqui é o objetivo da resolução dos novos documentos, tá bom? Então, ele está se referindo à elaboração da resolução de documentação essa atual. E aí, qual o objetivo, né? Para garantir o quê? A maior pluralidade e liberdade na produção desses documentos, sendo que a Resolução 7/2003 do Conselho Federal aponta uma distinção entre relatório psicológico e laudo psicológico. Não, gente, na Resolução 7.3, eles uniam, tá? Então, essa questão tá errada. Letra B, não sei porque que ficou marcando, mas já foi. Letra B, garantir uma maior uniformidade e qualidade na produção desses documentos, sendo que a Resolução 6/2019 do CFP aponta uma distinção entre relatório psicológico ou mútuo profissional e laudo psicológico. É essa a responsabilidade, é essa a garantia que essa resolução nos traz. Ele traz a distinção entre relatório psicológico ou mútuo profissional e laudo psicológico. A letra C não é uma alternativa correta, por quê? Porque ele não busca garantir uma maior complexidade e qualidade na produção desses documentos. Pelo contrário, né, eles tentam uniformizar e trazer uma maior clareza aos documentos da psicologia, tá? E eles não trazem relatório psicológico ou organizacional. É como se o relatório organizacional fosse outra coisa, né? E não é. Letra D, qualidade e precisão na produção desses documentos, sendo que na resolução número 10/2019, não se fala nem dessa resolução 10/2019, aponta uma distinção entre relatório psicológico ou jurídico, também não existe relatório jurídico, e laudo psicossocial. Letra E, fidedignidade e objetividade na produção desses documentos, sendo que a resolução número 12/2019 não se refere a isso. Apontou uma distinção entre relatório psicológico ou mútuo profissional e o laudo institucional. Não tem laudo institucional, ou ainda não inventaram, tá? Uma coisa que é importante eu lembrar para vocês, quando eu estava comentando para vocês sobre as resoluções, sobre o contexto histórico, eu trouxe para vocês a importância de vocês se atentarem aos números, principalmente para quem quer fazer concurso. Eles trazem muitas questões sobre resolução número 7/2019. É muito importante que a gente saiba o que significa cada resolução. A elaboração do documento, quais são as resoluções que foram criadas anteriormente quanto ao documento, porque aí você já vai por eliminação. Nós não falamos da resolução 5/2018. Nós não tivemos resolução 10/2019, nem 12/2019. Então, a gente já sairia por eliminação quanto a essa alternativa, tá bom? E aí só sobraria essa. E se a gente compreendesse a 7/2003, também acertaria, tá bom? A quinta questão. Alguém marcou alguma, confundiu essas alternativas? Aqui, gente, né, tem a ver com os conceitos que a gente acabou de falar, né? Vamos ver cada um deles. Não sei se aqui eu consigo passar. Deixa eu ver. Vou conseguir. Para vocês no celular, ficou bom ou ficou ruim para passar esse negócio aqui pro lado? É difícil ou é tranquilo? Pronto, vamos lá. Primeira alternativa, né? Aqui é o conceito, vocês têm que colocar para qual esse conceito corresponde, para qual documento. Então, o documento que consiste em um documento escrito tem por finalidade registrar, confunde mesmo, né? Quem tem por finalidade registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou realização. É o mais simples de todo. Qual é esse documento, gente? Digitem ou falem. Vamos lá. Declaração, né? Declaração. Registrar tem a ver com declarar, tá bom? A segunda. Vamos pra cá. Documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo, visa comunicar a atuação do profissional de psicologia em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, né?
não tendo finalidade de produzir diagnóstico. Esse é o quê? Vai, Suzy. Relatório psicológico. Eu só tô conseguindo te ver, entendeu? Eu vejo que tu vai falar e tu não fala. Eu tô esperando o povo falar, mulher. É porque eu não consigo ver o restante da foto, porque fica só uma parte. Mas eu tô vendo Leninha. Leninha tá com o vídeo aberto aí também. Não aparece, Leninha, tá vendo agora tu? Responde igual a Suzy, tá? Participem aí, gente. O segundo. É resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Esse é o que, gente? Esse documento. Resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade de subsidiar decisões. É qual? Escrevam, gente, ou liguem laudo. Isso mesmo, Janaína, laudo. Deixa eu ver só onde é que ele se encontra o laudo aqui. É o último. Laudo psicológico. Vamos pro próximo. Eita, será que eu marquei diferente? Peraí. Relatório. É a quinta bolinha, Larissa. Até pra mim tá confuso isso aqui. Pronto. Vamos lá. É um documento resultante, é outro documento, tá? É um documento resultante da atuação do psicólogo, psicóloga, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se na autonomia e a ética profissional dos envolvidos. Esse é o que, gente? É o relatório o quê? Multiprofissional. Multiprofissional, isso mesmo. O próprio nome tá falando, né? O outro documento é um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica respondendo a uma questão problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. Que documento é esse, gente? Laudo, não é isso, gente? Vocês estão respondendo aqui? Eu não tô vendo, não. Parecer. Parecer. Isso mesmo. Parecer. Olha, parecer. O documento que certifica com fundamento em um diagnóstico psicológico com determinada situação, estado ou funcionamento psicológico com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem por requerimento solicita. É qual? Atestado, não é isso? Atestado psicológico. Então, isso aqui foi só uma questão para vocês revisarem os conceitos. E aí a gente vai para a penúltima questão, né, que é sobre uma questão meio que prática que muitas vezes a gente se confunde, né? Então, vamos lá. Reginaldo é um paciente que foi submetido a uma avaliação psicológica há 1 ano e meio, da qual resultou um laudo psicológico que descrevia, dentre outras coisas, sintomatologia ansiosa, humor depressivo e baixo autoconceito. No presente momento, procura novamente o psicólogo Diogo, autor do laudo, para solicitar uma via com a data atual, pois refere ter extraviado o laudo original. Neste sentido, qual a conduta profissional correta a ser adotada por Diogo? Ou seja, gente, faz 1 ano e meio que Reginaldo foi atendido por Diogo. Ele fez um relatório, um laudo naquela época, colocando o que apresentava, né, Reginaldo, e ele perdeu e ele aparece assim, Diogo, me dá um novo atestado aí um novo laudo com novas datas. E aí, qual é o nosso papel enquanto psicólogo? Aceitar o pedido, uma vez que em uma potencial recusa pode desestabilizar um paciente com histórico de transtorno de ansiedade? Será se a gente, nós enquanto psicólogos, a gente pode, eu sempre quando eu vejo essas situações, eu digo assim, leva também para terapia se tu não consegue recusar o pedido do teu consulente, né? Então, tudo isso envolve muita nossa prática ética, né? Por isso que eu falo muito sobre a questão da supervisão. Então, será se a gente deve ceder ao nosso paciente sempre que ele pedir, já que ele tinha esse diagnóstico, ele tinha esse laudo que descrevia as questões ansiosas, que vocês fariam? Aceitariam o pedido ou não?
Não, né, gente? Não aceitaria nessas condições. Não. Letra B. Aceitar o pedido, uma vez que os dados psicológicos descritos no laudo são elementos de personalidade e, portanto, imutáveis. O que vocês acham sobre essa questão de dizer que os laudos são elementos da personalidade e que isso são imutáveis? Ah, não é dinâmico, né? Não é Tem que dinâmico, lembrar o item lá, né? não é dinâmico, não pode ser cristalizado, então É. pode ser imutável, pelo contrário. Letra C. Recusar um pedido, uma vez que os dados aferidos em uma avaliação psicológica são dinâmicos, não definitivos e tangentes ao período avaliativo. Então, nessa situação, né, eu vou trazer outra problemática. Tem aqui recusar o pedido. Na letra D, ele traz recusar o pedido, uma vez que o paciente somente pode ser submetido à avaliação psicológica dentro de um intervalo de 5 anos. Como vocês enxergam essa questão, gente? Da pessoa ser avaliada dentro de um intervalo de 5 anos. Somente pode ser submetida a uma avaliação psicológica após 5 anos? Como assim? Então, eu fui avaliado hoje, então eu só vou precisar... Nunca mais vou poder ser avaliado até chegar a 5 anos. Vocês sabem que isso não existe. O que ele se refere a 5 anos é a questão da guarda de documentos e da validade do documento naquela situação específica, que é datada. Tá? Mas não significa que eu não tenha que reatualizar o dado, a informação e o laudo, né, constantemente após ser solicitado e para finalidade específica, né? Então, a gente precisa compreender isso, né? Letra E. Eu aceito o pedido uma vez que é direito do avaliado solicitar, sempre que necessário, uma cópia de documentos referentes a seus dados psicológicos ou subjetivos. Sim, ele tem direito a solicitar isso. Porém, nesse tempo de 5 anos, só que eu não posso fazer com uma data no momento em que eu entrego, atualizar a data sempre que ele vier a necessitar. A data tem que ser correspondente ao tempo em que eu atendi, tá certo? Diz, Suzy. Para isso, você já respondeu. Era perguntar se a pessoa poderia ter direito a uma segunda via, né? Uma cópia desse laudo, mas você já respondeu. Sendo com a data anterior, isso. Eu não posso dizer que ele está sendo atendido agora, emitindo com uma data atual, naquele período, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ter cuidado quanto a isso. Vamos para o último item, tá? Eu gosto muito de questões assim, que traz uma prática da nossa, do cotidiano, que vai demandar da gente mesmo. A pergunta de Juliana ontem sobre o envio do documento para outro psicólogo, como seria esse transporte do documento, como ele levaria e por aí vai. 7. Analise a afirmação. É dever do psicólogo elaborar e fornecer documento sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Nós acabamos de falar sobre isso, né, gente? Nós temos o dever, sim, de documentar, de elaborar documentos para quem nos solicita e após uma avaliação psicológica, tá? Só que a gente precisa ter cuidado com como é dado esse documento, não é entregar de forma aleatória. Tenham cuidado em como isso é entregue, tá certo? Esqueci de botar o meu nome aqui na questão. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essas questões. Em geral, em concurso público, gente, essas questões, elas aparecem, com esse conteúdo, elas aparecem assim. Eu fiz uma vistoria nas questões de concurso relacionadas a esse conteúdo que a gente viu. Elas caem mais ou menos nesse formato. Em geral, as questões de concurso relacionadas ao Conselho Federal, o Conselho Federal, essa resolução 6/2019, ele vai trazer muito mais questões sobre documentos específicos. Então, pode ser que tenha uma questão que fale sobre a finalidade da declaração, depois a finalidade do parecer. Eles querem saber se nós compreendemos o objetivo de cada um e como utilizar. Então, eles vão trazer questões como essa de Reginaldo aqui e nos solicitar o que é que a gente faria e em que contexto a gente entrega uma declaração, um parecer ou um relatório, tá? Então, tem muito mais questões de concurso sobre cada um desses itens que a gente vai discutindo ao longo. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte com vocês.
da declaração, conteúdo da declaração, depois trazer questões de concurso e em seguida trazer o estudo de caso pra gente resolver, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é esta. Em caso de dúvida... Eita, não vi essa pergunta, Lorena, desculpa. Eu não sei essa informação, Lorena, eu posso pesquisar. Lorena perguntou aqui se tem um tempo em que eu posso disponibilizar essa segunda via, tipo mês. Eu não sei te informar, eu posso pesquisar isso, tá? Mas agora não tenho essa resposta, mas eu vou pesquisar e trago pra você, tá certo? Mais alguma questão, gente, que eu consiga responder? Que eu possa responder? Larissa, é Juliana aqui. Oi, Ju. Sem querer, eu me perdi um pouco. Essa questão do Reginaldo, no caso, pode emitir a segunda via ou não? Eu posso emitir, né, dependendo do que se refere, mas eu tenho que emitir com a data, né, do que foi anteriormente, entendeu? Eu não posso dizer que um laudo que eu fiz há 1 ano e meio atrás, eu date com as mesmas informações que tem lá no laudo, se referindo ao estado atual dele. Por isso que é importante que a gente cumpra muito bem aquilo que as normas, a resolução traz. Fiz um relatório e datei, inclusive coloquei que aquele laudo ele foi utilizado para tal finalidade que não pode servir para outros fins, até tal data, entendeu? Então, quando ele solicita uma segunda via do laudo dele, é uma segunda via relacionada à data anterior. Eu não posso fazer um relato, uma data, dizendo que o estado atual dele é o mesmo de 1 ano e meio atrás, tá entendendo? E aí eu acho que essa tua pergunta também, eu preciso pesquisar melhor. Por exemplo, quando Lorena diz assim, eu tenho quanto tempo para disponibilizar uma segunda via? Eu não sei responder, tá? Eu vou pesquisar essa informação. Até quanto tempo um paciente meu pode me procurar para eu trazer uma segunda via para ele? Porque isso tem a ver com a guarda e envio de documento, a guarda de documento e validade. Aí eu vou pesquisar e trago para você essa informação, tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Mais alguma questão, gente? Então, por hoje é só, tá? Obrigada pela participação de vocês, muito bom. Eu gosto muito das perguntas de vocês, porque me instiga a conhecer melhor sobre algumas questões específicas. E aí a gente vai discutindo ao longo do semestre muitas coisas que vocês vão trazendo e eu também, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, né? Bom final de semana para vocês. Descansem logo depois dessas AV1s. Não viajem porque não pode. Mas enfim, beijo. Leninha, seja bem-vinda então, já que é a sua primeira aula. Seja bem-vinda. Se atualiza com os links que eu vou mandar. Eu tô tentando baixar aqui no YouTube, mas como a internet está estável, não tá conseguindo ir, tá? Mas assim que for